Bom dia, pessoal. Para quem gosta da vida, as notícias são as melhores o possível. O impeachment do Bolsonaro agora é realidade, agora é coisa concreta e vai acontecer. Não tem escapatória porque o impeachment do Bolsonaro está sendo articulado por praticamente todos os que não são Bolsonaro, ou seja, já entrou além da esquerda no esforço pelo impeachment do Bolsonaro, o próprio Centrão e os liberais brasileiros. E eu vou explicar nesse vídeo qual que é a estratégia que está sendo utilizada e por que o impeachment do Bolsonaro não acontece com os pedidos de impeachment que já estão lá na Câmara e por que essa CPI é tão importante, como essa CPI vai derrubar o Bolsonaro. Já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante, porque essa CPI tem muita coisa a ver com a opinião pública a respeito do Bolsonaro. Mas vamos lá, o que está sendo avaliado na CPI e qual que é o real poder da CPI? Essa CPI não pode terminar na deposição do Bolsonaro. Essa CPI pode criar um motivo real para o impeachment do Bolsonaro. Ah, mas não existem motivos para o impeachment do Bolsonaro? Existem vários. O detalhe é que, para acontecer o impeachment, não é necessário apenas ter o motivo para derrubar o presidente. Não basta que o presidente tenha cometido um crime. É preciso que a sociedade perceba esse crime como um grande dano. E é aí que entra a CPI da Covid-19. Se tem uma coisa que a sociedade provavelmente não vai concordar, é com ter perdido aquele parente. Hoje, por exemplo, um desembargador que era a favor da volta às aulas dos professores morreu de Covid-19. Então, estão morrendo pessoas em todas as classes sociais, estão morrendo pessoas em todos os lugares do Brasil e agora a CPI vai responsabilizar o Bolsonaro diretamente pelas mortes. Mas e a máquina de comunicação? E a máquina de fake news do Bolsonaro? Dessa vez fica um pouco difícil para a máquina de fake news do Bolsonaro, porque a ideia da CPI não vai ser simplesmente ficar repetindo o Bolsonaro genocida de uma forma superficial. A CPI vai trabalhar exatamente nos pontos em que o Bolsonaro agiu ou se omitiu no caso da propagação da doença. Exemplos importantes para mudar a percepção pública a respeito do Bolsonaro, para mudar o apoio do Bolsonaro, até mesmo entre militares e até mesmo entre as pessoas importantes que hoje ainda apoiam o Bolsonaro, são as medidas de prevenção à Covid-19 que ele propagou durante muito tempo como sendo medidas eficazes. A grande realidade é que essas medidas não têm sido eficazes e as pessoas que estão fazendo o tal tratamento precoce, elas estão morrendo. Contra isso, o Bolsonaro está tentando se defender, reafirmando a eficácia da cloroquina, tentando trazer de volta a ideia da cloroquina, por causa daquela ideia de que se ele retroceder nesse momento, ele vai estar criando realmente uma brecha para que a CPI diga que ele errou durante todo o tempo. Mas não é só a questão da cloroquina, só a questão do tratamento precoce que matou muitas pessoas. É principalmente o seu discurso contra o isolamento social, o seu discurso minimizando os perigos da doença. Esse discurso e mais uma grande falha do Bolsonaro, que foi não comprar as vacinas que foram oferecidas num certo momento e estar até hoje boicotando politicamente a vacina da Rússia, que vão ser usados como crime de responsabilidade. Vejam bem, esses elementos, eles vão causar um estresse até mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, porque agora a onda está virando. Agora não está mais aquela coisa de que a esquerda fechou seu comércio. A conversa agora está da seguinte maneira. Sabe por que o seu comércio está fechado? Porque na hora que o Bolsonaro teve a oportunidade de comprar vacina, ele não comprou. Na hora de fazer o lockdown, ele confundiu as pessoas e o lockdown não aconteceu. Quando pedimos isolamento social, ele estava do outro lado promovendo o isolamento social. É essa a ideia para tentar agora diminuir o apoio do Bolsonaro dentro dessa massa que ainda o apoia, para que as pessoas entendam que Bolsonaro tem uma responsabilidade direta nessas mortes que estão acontecendo no Brasil.
Não adianta mais falar coisa do tipo, mas em outros países também as pessoas estão morrendo. Sim, mas o ritmo que as pessoas estão morrendo no Brasil é um ritmo muito mais alto e chegamos ao ponto em que está difícil o Bolsonaro continuar falando que as mortes estão acontecendo de forma mentirosa, que são números falsos, porque praticamente todas as pessoas no Brasil já conhecem mortos por Covid-19. Então, esses elementos, quando esses elementos entrarem no imaginário do público bolsonarista, como, por exemplo, Bolsonaro não deveria ter dito que era uma gripezinha, Bolsonaro não deveria ter minimizado a doença, Bolsonaro deveria ter comprado vacina quando ele teve a oportunidade, ele não deveria ter nos enganado falando que a cloroquina era a cura, ele não deveria ter colocado os militares para usarem cloroquina e ivermectina como tratamento precoce e temos militares morrendo no Brasil. Ele não devia ter dito que só matam idosos, porque muitos jovens estão morrendo. Quando todos esses elementos começarem a entrar na cabeça da população brasileira, nós vamos ter uma reversão da popularidade do Bolsonaro. Essa reversão da popularidade é o elemento mais importante para iniciar o processo de impeachment. E as pesquisas já demonstram que isso está acontecendo. A popularidade do Bolsonaro já está caindo, as pesquisas já demonstram que o Bolsonaro tem relação direta com as mortes, com a Covid-19, e o mais interessante, a forma como a CPI vai sendo desenvolvida vai criando esse ambiente popular necessário para o impeachment. O que significa que o impeachment agora vai sim começar a acontecer. Por que o Lira não pauta o processo de impeachment agora? Você acha que a população aceitaria um processo de impeachment que fosse baseado, por exemplo, no Bolsonaro ter dado uma cloroquina para a EMA? Não. Precisa de uma coisa que realmente agrida a população bolsonarista para que a população bolsonarista aceite esse processo de impeachment. E hoje, dentro da população bolsonarista, pode existir o fanatismo, mas existe luto, porque pessoas morreram em todo o Brasil. Então, dessa vez, a gente tem que trabalhar firme para divulgar o que está acontecendo na CPI e levar a responsabilidade do Bolsonaro, levar essa CPI para os mais radicais, para que eles tirem da cabeça deles que isso é uma coisa que aconteceria de qualquer forma. O mais importante agora, dessa vez, o processo de impeachment está sendo preparado para ser realmente levado ao plenário da Câmara e não para ser simplesmente arquivado como todos os outros. Ele está sendo preparado da forma correta, com a desmobilização do público que apoia o Bolsonaro, e isso depende de nós, isso depende do nosso esforço para levarmos essa informação para quem não tem essa informação a respeito da responsabilidade do Bolsonaro na Covid-19. As notícias são boas, porque o Bolsonaro está prestes a responder um processo de impeachment. Agora depende de nós em quanto tempo isso vai acontecer e, obviamente, depende de nós o sucesso desse processo de impeachment. Muito obrigado, se inscreva no canal, não se esqueça, marque para receber as notificações, a gente tem live todos os dias e eu encontro você no próximo vídeo. Até mais.